tarde, tudo bem? Boa tarde. Vocês fizeram a tarefa? Você não teve tarefa não, né? Porque a senhora nem explicou o conto novo. Uhum. Ai, A gente gente, entrou na página 23. é mesmo, Você, é mesmo. mas você vai começar a explicar a página 24 agora. Vou falar do caudilismo, isso mesmo. Vamos lá, então. Porque eu tinha marcado aqui a página 25 achando que ia dar tempo com uma atividade. Ah, Então, vamos lá. Todos vocês conseguiram fazer a sondagem? Sim. Qual que livro que é? O 3 ou o 2? Ainda é o 2. A gente ainda tem um capítulo do 2 para terminar. A gente vai finalizar e depois a gente começa o 3. O 3 é um livro menor, a gente consegue concluir ele mais rápido, tá? Uhum. Meninos, eu deixei a sondagem aberta devido a pedido dos outros alunos, nem foi de vocês, devido aos outros alunos, teve muitos que viajaram. Aí eu deixei em aberto para todo mundo até hoje, tá? Aí hoje, mais tarde que eu vou fazer ver a pontuação de vocês, aí eu passo para vocês amanhã na aula, tá bom? Pode ser? Ok. Pode. Então tá bom. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui meu livro com vocês pra gente iniciar aqui nosso conteúdo. Deixa eu só posicionar a página certa. Pronto. É isso. Então pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estão ouvindo bem também? Sim. Ok, deixa eu só dar um zoom aqui. Tô achando muito pequenininho. Pronto. Ficou bom agora para todo mundo ver, né? Então vamos terminar então essa parte aqui, né? A gente tinha parado então na nossa última aula sobre nesse assunto aqui, né? Região de Platina, que era os processos das independências conduzidos por Simão Bolívar e San Martín, né? Então agora a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Eu acredito que hoje a gente consegue concluir para a gente ir para o último capítulo, tá bom? Então, só para relembrar, né, após a independência, San Martín encontrou dificuldades para governar as províncias, né, unidas do Rio Prata. Então, a cidade mais importante era a cidade de Buenos Aires, né? Então, ela passou a centralizar todo o seu poder político nas mãos das lideranças locais. E essa situação desagradou então a elite, né, de Montevidéu, e ela reivindicava a independência desde 1811. Então, no Brasil, o príncipe regente português na época era Dom João, né? Diante dessa situação era Ô Dom João tia, V. Oi, o meu livro tá na minha avó. Ficou sério? lá. Ah, eu Esqueci? posso anotar no caderno e depois passar pro livro? Pode, tranquilamente. Nessa mesma fase aqui, o Brasil ele já era então colonizado pelos portugueses e o rei Dom João V, ele estava governando o Brasil na época, tá? Então, diante dessa situação com Buenos Aires, então ele anexou Montevidéu, ele deu o nome de província de Constantinopla. E em 1828 a região conseguiu a autonomia política e passou então a ser chamada de Uruguai. Até então não era chamada de Uruguai, tá? Aí a gente consegue então entender como que o Uruguai conseguiu sua independência. Os paraguaios também romperam a liderança com San Martín e foram liderados por José Gaspar da França, José Gaspar França, no ano de 1766 até 1840. E aí o Paraguai ela conquistou a independência no ano de 1813. E aí, após essa fragmentação política, essas províncias unidas, que era Paraguai e Uruguai, passaram então a se chamar Argentina, tá?
Então, era unido então desses três, né? Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, depois que cada um conseguiu suas independências, a Argentina então passou a ter seu próprio nome. Então, vamos falar do caudilismo. O caudilismo exerceu um papel então relevante nessa organização política, né, das ex-colônias espanholas. E a Argentina é um exemplo desse papel que ele exerceu, tá bom? Então, os caudilhos, eles eram predominantemente os crioulos. Lembra que a gente estava falando daquele grupo dos crioulos? Que também foram muito importantes e relevantes nesses processos de independência. Eles disputaram aí o poder local, então eles exerciam influência, né? Eles ocupavam todos os vazios deixados pela antiga metrópole. E eles estruturaram, então, a nova cidade que eles estavam criando. Os caudilhos se fortaleceram militarmente, eles foram liderando as tropas e formando tropas durante todo esse processo de emancipação política, todo esse crescimento político. E se tornou, então, uma tradição entre os chefes políticos locais a manutenção de milícias, que era o que eles chamavam. Vocês sabem me dizer o que é milícia? Professora, é tipo os povos rebeldes? É tipo povo rebelde, tipo aquelas pessoas que são contratadas para cometer, como se diz, para iniciar uma guerra, ou seja, invadir um território em específico, ou até mesmo aqueles que são contratados para servir, são soldados que servem de proteção, capazes de fazer qualquer coisa para cumprir sua missão, tá? Atualmente, as milícias que existem são os foras da lei, são aqueles que fazem justiça, como assassinos de aluguel, por exemplo, só para vocês entenderem, tá? Mas nada mais é que uma organização militar, né? E as milícias, elas são mantidas por poder privado, ou seja, grupo específico contrata um grupo de pessoas para exercer esse tipo de trabalho, tá? Então, após a independência, a Argentina viveu então uma luta entre o interesse de comerciantes de Buenos Aires, que ambicionava a centralização de poder, né? E os caudilhos do interior reivindicavam maiores poderes locais. Entre esses anos aqui, ó, de 1830 a 1850, 2 décadas, né? Os caudilhos enfrentaram as forças de Buenos Aires e o conflito terminou com a vitória do governador da província de Buenos Aires, João Manuel Rosas, no ano de 1793 a 1867. Então, ele foi concretizando esse processo de centralização. E as províncias, elas não resistiram e aceitou aí o poder central vindo de Buenos Aires. O fenômeno chamado de caudilismo se estendeu por outras regiões da América do Sul, e aí houve a instabilidade política na região, né, por falta de consenso entre os interesses dos caudilhos, que impediam, até o momento, né, a união dos jovens países em razão de seus próprios interesses pessoais e locais por poder. Meninas, então o que a gente tem que entender com isso daqui? Isso aqui nada mais é que o seguinte: o processo de independência, desde que nós estudamos lá das 13 colônias na Inglaterra, ela veio alavancando para toda a América, todo o continente americano. E não é de se esperar que o Brasil, assim como todos os países da América do Sul, não iam ficar de fora. E é isso que acontece aqui. Então, alguns países começaram a lutar pela sua própria independência, tá bom? E entre eles até o nosso país. Então, eles começaram a lutar pela sua própria independência e foram aos poucos conquistando isso. Acontece que essa independência, ela se deu por partes e por região. Por exemplo, Buenos Aires era a capital onde o governador comandava. Nessa época era João Manuel das Rosas. Mas aí tinha os crioulos, né, que até então aqui é chamado de caudilismo, caudilhos. Eles viviam nas regiões, tipo os interiores, e eles tinham outros interesses. Então, o que acontecia? Enquanto um queria centralização de poder dentro da capital, eles queriam centralização de poder de comércio, por exemplo. E aí é onde surgem os maiores conflitos,
entre eles, tá bom? E aí passa por um processo chamado de onde eles criam esse processo de milícias, que era grupos, né, comandados por setores privados, ou seja, por esses grupos em específico que tinham direitos de independência diferentes, né, conceitos de independência diferentes e desejos diferentes. Então eles contratam essas milícias aqui, ó, para justamente promover manter a ocupação que eles tinham em suas terras e assim impedir que elas fossem invadidas por outros, tá? Então é isso que a gente está estudando aqui nessa fase, tá? Aí sim, eu vou dar continuidade ao conteúdo e depois eu marco qual atividade que eu quero que vocês façam. Não vou pôr todas não para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Então vamos lá na página 26, Simon Bolivar e o sonho da União dos Povos Americanos. Vamos lá. Simon Bolivar, que viveu no ano de 1783 a 1830, ele é considerado uma figura central nesse processo de independência da América Espanhola. A gente tem que lembrar que a América Espanhola era então comandada pelos espanhóis, todos os países fora do nosso país. Então todos os países ao redor do Brasil eram comandados pelos espanhóis, tá? Pela Espanha em específico, tá bom? A outra parte por franceses também. Então, ele foi um fator importante, né? Então, militar, ele era venezuelano, filho de ricos fazendeiros de cacau, fazia parte de toda a elite crioula, tá bom? Ele foi influenciado pelo pensamento também iluminista e liberal. Pergunto para vocês, o que defendia o pensamento iluminista e liberal? Que a gente tem estudado todos esses meses aí. Tem uns 2 meses que a gente estuda isso. O que a ideia iluminista defendia, 8º ano? O que eles queriam? Ou o Isso, que eles defendiam? isso, o que eles Que queriam. havia direito, não era? Que era parte da ciência, tinha a parte da ciência e os direitos. Isso, mas quais os direitos, vocês lembram? De igualdade? Isso, eles queriam igualdade social, eles queriam direitos, acesso a participar dos partidos, né? Do comitê de partido europeu, que até então era só a monarquia que poderia decidir as coisas dentro do Estado. Eles queriam ter esse acesso, né? Eles queriam ter acesso à vida política, então era isso que eles defendiam. E a centralização no homem, né? Então aquela visão antropocêntrica, em que o homem deveria ser o centro das coisas, não a igreja comandar tudo junto com a monarquia, tá bom? Então, essa era a ideia iluminista e liberal. Quer dizer que eles não eram cristãos? Que eles não queriam ser cristãos? Não, eles eram cristãos, mas eles não aceitavam o ritmo em que a igreja comandava as coisas, em que a igreja era a voz dos homens, a igreja decidia todas as coisas e o homem não podia decidir em nada, só ficava a parte do que estava acontecendo, tá bom? Então era isso. Então, ó, ele foi influenciado por essas ideias, né, iluministas, então ele teve um modelo republicano também. Para Bolivar, as nações independentes, elas deveriam se unir, garantir então a proteção, né, contra os possíveis invasores, né, invasores estrangeiros, assim também fortalecer seus laços econômicos, porque na ideia dele, todos estariam economicamente bem, né? E todos estariam então protegidos caso algum país, talvez Inglaterra, ou seja, qualquer outro, invadisse as suas colônias, no caso, né? Então, ele queria isso justamente para eles terem um desenvolvimento local, um crescimento junto. Então, ele teve como representante, né, dos ideais das elites, e aí ele foi favorável à votação do voto censitário, tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse mapa vai trazer aí, ó, a região toda em que era comandada, tá? Aí tem um território da Gran Colômbia, por todos esses países aqui. Prestem atenção que aqui a gente tem a Colômbia, que é a Nova Granada, o Equador e a Venezuela. Então, tudo isso aqui estava de domínio dele, tá? E aqui a gente tem uma fotinha de quem era Bolivar. Tá vendo ele aqui? Tá? Um desenho até, né? Naquela época não tinha bem foto. Tudo é representado por desenhos.
Então, Bolívar ele liderou o processo de independência do vice-reino de Nova Granada e ele também governou a capitania geral do Venezuela. Para enfrentar as tropas metropolitanas, ele e outros generais crioulos prometeram então alforria aos escravizados e o fim do trabalho compulsório. Então, ele atraiu milhares de combatentes com isso, tá bom? E a gente vai ver o que acontece. No entanto, né, essas promessas de liberdade para os negros e o fim da exploração indígena não foi cumprida, é claro, né? Tudo isso era uma promessa só para manter a posição deles ajudando nas batalhas. Mas a independência ela foi declarada no ano de 1819, reconhecida somente em 1821. A República da Gran Colômbia ela foi criada no ano de 1819, tá? No Congresso de Angostura, que também definiu a realização de uma reunião em 1821 e assim elabora a Constituição para o país. Meninos, eu quero que vocês marquem esses parágrafos, tá bom? Então, as províncias, né, da região, elas foram unidas na República da Gran Colômbia, inspirada no sistema federativo que era adotado pelos Estados Unidos. Então, Bolívar ele tornou o primeiro presidente, tá bom? Então, aqui entra a democracia. E aí, gente, é claro, teve divergências políticas, teve diferença de desejos, né? Ampliação de poder das elites locais. E aí isso levou a uma fragmentação da Gran Colômbia. Em 1831, então, teve a formação da Venezuela, do Equador e da Colômbia. A participação do Bolívar nesse processo foi bastante relevante, principalmente nas últimas batalhas que teve, né, contra os espanhóis na América do Sul. Então, o Bolívar, que era um militar venezuelano, ele apoiou as tropas do general José Antônio de Sucre em 1824, na conquista da região do Alto Peru. Sucre foi responsável, né, anos antes pela libertação do Equador. E para homenagear Bolívar, a região passou a se chamar Bolívia. Tá vendo por que tem o nome de Bolívia? Agora vocês entendem por que a Bolívia tem esse nome. Então, o venezuelano... Professora, Oi. você sabe responder se essa página aí vai estar dentro do negócio do conteúdo simulado? Essa página aqui? Eu vou pegar o que eu coloquei. Acho que eu coloquei capítulo 1, não foi não? Eu não sei. Eu mandei lá, só que tem que olhar. Eu tô sem o meu papel aqui. Então, eu vou olhar aqui agora. Página para estudar é o que vai estar dentro do simulado, tá? Tá. Ai, gente, eu não tô achando meu papel. Nem sei onde eu guardei ele. Eu sei que eu imprimi, só não sei onde eu pus. Pois eu acho. Pode ser? Vamos aproveitar o Pode. tempo, né? Mas é o que tá lá. Continuando então, né? O Bolívar, então, né, e seu exército também auxiliou San Martín na expulsão das tropas leais à coroa espanhola na região do Peru, tá? E aí aqui tem uma outra atividadezinha. Depois eu marco qual que eu quero que vocês façam. Vamos lá para a página 29, vamos falar das propostas de solidariedade entre os países americanos, tá bom? Vamos ver se a gente consegue concluir, porque aí a gente vai falar só da Revolução de Escravizados de São Domingos e a gente termina essa parte, tá? Então, como que foi as propostas, né, de solidariedade entre os países americanos, ou seja, os países que conseguiram a sua independência? Até agora a gente viu aí, né, Peru, Equador, Bolívia, né? Então, a Bolívia ele temia muito uma intervenção estrangeira, né, e uma tentativa de recolonização das ex-colônias da América. Então, o que ele queria, né? Ele fez então uma Santa Aliança, que era formada pela Áustria, Prússia e Rússia, representava então essa ação conservadora dos impérios europeus. Então, ó, vamos entender. Ele temia que essa Santa Aliança, que era formada pela Áustria, Prússia e Rússia, que era bem conservadora aos impérios europeus, após o declínio de Napoleão. Então, a solução para evitar a invasão estrangeira, segundo Bolívar, era formar uma confederação de repúblicas, com autonomia local, que era dirigido por uma autoridade, que era a autoridade chamada de supranacional.
O que significa? Era uma autoridade que estava acima do governo de cada nação. Então, ele é tipo assim, um representante que representava todas as nações no caso. O que ele tinha que fazer? Ele era responsável pela manutenção da independência da região e pela integração das economias locais, tá? Sim, o Luiz, pode estudar esse capítulo que ele vai estar no simulado, sim. Eu coloquei. Ah, tá, ok. Apesar que eu coloquei aí de história, só até a página 25, se eu não estiver enganada. Mas dá uma estudadinha, tá? Tá. Então, ele cria então o Congresso do Panamá, né, em 1826. Foi ele que promoveu esse congresso, onde ele reuniu os governantes das ex-colônias para discutir quais as propostas e ações que eles deveriam seguir, ações comuns entre si para impedir essas invasões. Então, era consenso entre os governantes das jovens nações a necessidade de criar uma aliança militar contra invasões estrangeiras. Era a primeira coisa que deveria fazer. Com isso, vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Estou explicando? Sim? Quem está perdido aí? Ninguém me responde? Marca isso aqui, tá? Aqui, ó. Marca esse parágrafo aqui, tá bom? Meu não tá marcando tudo, mas vocês marcam. Então, as pretensões de Bolívar eram bem maiores. Ele desejava uma América unida, né, por laços políticos. As repúblicas, então, que participou foi a Gran Colômbia, que era formada por Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela. Peru, México e a República Centro-Americana. Região que era a parte das ex-colônias na América Central, tá? E aí tinha a Argentina e o Chile, que não enviaram representantes. O Brasil, os Estados Unidos e a Inglaterra foram convidados como observadores, mas apenas os ingleses participaram do Congresso. As divergências de opiniões, né, levantou discussões, e a única decisão em comum que eles tiveram foi a união das forças militares para a derrota, né, definitiva das tropas espanholas, que colocou com isso o fim do sonho de Bolívar de formar uma confederação. Então, ele queria formar uma confederação para quê? Justamente para que eles tivessem um crescimento em comum, politicamente e econômico. No entanto, ele não conseguiu isso, tá? E aí entra, então, as disputas territoriais e os conflitos que ainda tiveram na América do Sul no século XIX, como, por exemplo, a Guerra do Pacífico, do ano de 1879 e 1833. O confronto que envolveu o Chile e a Bolívia contou com início e apoio do Peru, no início com o apoio do Peru, e os países eles disputaram as áreas de mineração, em específico, mineração de nitrato e sódio, tá? E ao fim da guerra, então, o Chile ele anexou territórios que pertenciam ao Peru e à Bolívia, e os bolivianos foram mais atingidos nessa disputa, porque eles perderam sua única saída para o mar. E até hoje a Bolívia ela reivindica esse direito sobre o território tomado pelos chilenos. E até hoje vive esse conflito e ainda se encontra na mesma, tá? Os Estados Unidos também ficaram preocupados com essa possibilidade de recolonização das ex-colônias inglesas, e para evitar isso, o presidente estadunidense, que era James Moore, ele anunciou em 1823 a doutrina Moore. Marca isso aí. O que ela dizia? Defendia a política extrema, né, do país em relação ao continente americano, condenava qualquer tipo de tentativa de recolonização. Então, aí tem uma frase muito marcante que é América para os americanos. Essa era a frase que resumia todas as pretensões dele, tá? De proibir qualquer criação de uma nova colônia dentro dos Estados Unidos. O fim, então, dessa intromissão europeia nas decisões dos Estados Unidos e não envolvimento do país no continente europeu. Então, prestem atenção à importância disso. Além disso, os Estados Unidos buscou aí, estreitar as suas relações diplomáticas e econômicas na América, diante do acelerado processo de crescimento econômico, né, e também o desejo de se tornar uma potência continental.
Sabemos hoje que o Brasil é uma das maiores potências que se tem, né? Aqui tem mais uma atividadezinha. Vamos passar mais um tiquinho. Agora a gente entra no último assunto, que eu creio que dá tempo da gente falar, que é a Revolução de Escravizados de São Domingos. Posso continuar ou vocês têm dúvida do que falamos até agora? Preciso saber. Tranquilo? Gente, manda pelo menos um joinha para mim na tela aí, porque vocês estão muito mudos, silenciosos demais. Eu estou com dúvida. Ótimo. Então, a colônia francesa de São Domingos, né? Ela ocupava a porção ocidental da ilha de Hispaniola, tá? E a possessão francesa dentro da ilha de São Domingos, né, era formada pelas grandes propriedades que produzia cana-de-açúcar. E todo o trabalho que eles tinham utilizado era a mão de obra escrava mesmo, africana, tá? Para garantir esse controle e evitar as fugas e rebeliões, então os senhores tratavam os numerosos escravos com extrema violência, bastante humilhação cotidiana e aplicação de castigos exemplares, tá bom? A revolta contra os abusos dos senhores começou em um ano de 1791, acabou resultando na independência de São Domingos, e o líder do movimento de libertação foi o escravizado François Dominique Toussaint. Isso no ano de 1743 e 1803, é o ano dele, de vida dele, tá? Então ele adotou o nome de Toussaint Louverture. Não sei se é assim que pronuncia, não, porque eu não sei francês. Quem sabe aí falar francês, gente? Tem alguém que estuda essa língua? Eu não estudo, eu estudo inglês. Alguém sabe falar francês aí? Não? Ninguém é bom no francês? Então tá bom. Então, durante a fase mais radical da Revolução Francesa, foi um período liberado pelos jacobinos, os revoltosos se intensificou em São Domingos, ganhou aí todos os seus contornos emancipacionistas. Os latifundiários se negaram, então, a cumprir a determinação jacobina de libertar os escravizados, e a independência foi declarada no ano de 1794. Então, com a abolição da escravidão, mas com agitações políticas, indicou aí o processo ainda mais inacabado nessa região. Marquem esse parágrafo, por favor, tá? Napoleão, então, ele anulou a lei abolicionista, tá? Abolicionista, enviou tropas a São Domingos com o objetivo de acabar com a revolta e retomada do controle na região, e assim restaurando a escravidão no território francês. Toussaint Louverture morreu durante a resistência contra as tropas francesas, e a liderança do movimento passou para as mãos do ex-escravizado Jean-Jacques de Salines, no ano de 1758, 1806 é o ano de vida dele, tá? Que ele, no caso, proclamou a independência em 1804 da região, e ela passou a se chamar Haiti. Aí a gente entende. Ô, tia, Oi. desculpa por eu estar saindo e voltando, é porque minha mãe não tá aqui em casa, eu tô tendo que cuidar do neto. E tá sendo maior dificuldade. Ele tá enchendo o saco aqui, eu tenho que... Tá bom. Você releva, por favor. Você tá conseguindo acompanhar? Sim. Então tá bom. Então aqui a gente entende como que nasceu então o Haiti, tá? Como que passou a se chamar, que região que era. As ideias então iluministas também respaldaram o direito de liberdade dos escravizados, né, e dos colonos. A experiência haitiana serviu para aumentar o seu alcance no continente americano e incentivou outros movimentos com características bem semelhantes, como a Revolta de Manlis, em Salvador, no ano de 1835. Tá? Gente, a Revolta de Manlis ocorreu em Salvador, na Bahia, no ano de 1835, que também foi liderada por negros escravizados ou negros libertos, tá?
Os rebeldes receberam o nome de malês, que era um termo usado para identificar os negros de origem muçulmana que liderava a conspiração. Então, o objetivo era libertar, né, os presos e matar todos os brancos e todos os mulatos considerados traidores. Então, após eles serem denunciados, os revoltosos foram violentamente contidos pela polícia. Só para vocês verem como que foi esse conflito aí, tá? Meninas, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu marquei até a página 25 o simulado. Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Peraí. Vou verificar aqui e já falo com vocês. O que eu quero que vocês estudem? Rapidinho aqui. 8º ano. Acho que a gente ainda tem um tempinho antes que a aula acabe. Aqui, ó. História eu coloquei do início do capítulo 1 até a página 24 somente, tá bom? Então, é até o conteúdo que a gente estudou hoje. Tia, Oi. você vai passar a tarefa ou vai deixar a gente estudar pro simulado? Não, eu vou deixar vocês estudarem. Vou passar a tarefa desse capítulo, não. Tá, ok. Tá? Vocês podem estudar. Qualquer dúvida de conteúdo que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp que eu explico para vocês, tá bom? Ok. As nossas questões serão apenas 5 de cada disciplina minha, tá? Sim. 5 de ciência, 5 de geografia, 5 de história. Mas tá dentro desse conteúdo que a gente estudou. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, algo que vocês não compreenderam, vocês podem mandar para mim que eu respondo, tá? Tá. Professora, Oi. eu Pode tô perguntar. com uma dúvida do simulado. Qual? Vai ser em forma do simulado Google, né? Só que como funciona que tá falando que vai ser aula pelo Zoom? Então, meninos, isso é novo até para mim, porque os professores vão estar online, cada um numa determinada hora. Parece que eu fiquei das 3 às 3h30, né? Enquanto isso, vocês vão estar fazendo a prova. Agora, eu já até questionei a coordenação em relação a isso. O que se sabe, meninos, é que a gente vai ter que ficar online. Agora, se vai funcionar, sinceramente, eu não sei falar para vocês se vai funcionar. Eu sei o seguinte, tem como vocês entrarem no Zoom e ir fazendo o simulado. Só que o que acontece? A tela vai ficar travada, entendeu? Vai ficar travado essa parte. Por exemplo, vocês vão ficar travados lá. Eu vou ver vocês, vocês vão acessar, eu vou ver vocês, mas vai ficar meio que travada a imagem. Eu imagino que vai ficar assim. E como vai funcionar, não sei. Vamos ver o que vai ser da primeira tentativa, né? Depois a gente descobre para as outras. E no computador, tia, você nem precisa desligar a câmera, você fica só com a tela. Vocês não vão desligar a câmera, não. Vocês vão ter que ficar com a câmera ligada, tá? Vai ser assim. Então, à medida que a gente for enviando o link no WhatsApp, vocês entram e continuam fazendo a prova. Aí, suponhamos, eu vou entrar 3 horas. Aí você já terminou sua prova, você já conseguiu responder tudo. Aí você só me avisa que você já finalizou sua prova e pronto, tá liberado, entendeu? Aí tem gente que não terminou a prova ainda, acessa meu link e continua, tá? É isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Quanto à questão de tia, será que isso vai funcionar? Eu também tô na dúvida igual vocês. Nós vamos ter que fazer a primeira tentativa para ver se dá certo. Tá bom? Eu acho que vai travar, mas vamos ver. Mas pelo menos a gente tem que estar vendo vocês fazendo a prova. Acho que a ideia do pessoal é essa, que quando mandaram pra gente, acho que quer que seja assim. Acho que é assim a ideia da Andrea, né? Quando ela deu essa sugestão, pediu para que fosse assim. Então vamos ver, né? Então tá bom, qualquer dúvida vocês me chamem lá, tá? Fica com dúvida não. Início do capítulo até a página 24, eu quero que vocês estudem, principalmente essas partes que eu falo, gente, marca isso, né? Concentra nisso.
A sondagem também, essas últimas sondagens que fizemos, que é a parte desse conteúdo, se você quiser dar uma olhadinha de novo nas questões, é bom olhar, porque tá dentro desse conteúdo, tá? Então tá bom, queridos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa me chame lá. Abraço para vocês. A gente se encontra amanhã, tá bom? Então tá bom. Tchau, tchau. Tenha uma boa tarde.